Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso estudo. Vamos fazer uma oraçãozinha antes de começar. Senhor, muito obrigada por esse momento, muito obrigada pela tua palavra. O Senhor deixou um manual de instruções pra gente, a gente te agradece e a gente te pede em nome de Jesus que a gente tenha condições de compreender tanta sabedoria que o Senhor traz para nós e que a gente consiga aplicar na nossa vida os seus ensinamentos. A gente te pede em nome de Jesus, amém. Então, estamos estudando nesse momento a história da família de Jesus. Ela começou com Abraão e vai terminar com Jesus. Jesus é o foco da Bíblia, ele é a grande revelação. Depois de Jesus, nada, né? A revelação está completa. Bom, começamos por Abraão. Lembram quem era Abraão? Depois do dilúvio, sai da arca Noé com seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Abraão é da linhagem de Sem, Abraão é semita, e de Abraão vem a linha da aliança com Deus através do filho dele com Sara, que é o filho Isaque, sorriso. Depois Isaque tem gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó passa Esaú para trás e foge, vai para a casa de seu tio Labão. Quando ele chega lá na casa de seu tio Labão, ele é enganado também. Assim como ele havia enganado seu pai, ele vai ser enganado muitas vezes. Ele vai ser enganado na hora do casamento. Ele queria casar com a filha mais moça de Labão, mas Labão, na noite de núpcias, encaminha sua filha mais velha, Lia. A gente viu então que ele descobre e pergunta para Labão sobre o que aconteceu e acaba combinando de casar após uma semana daquelas festas que estava acontecendo com a sua primeira esposa. Ele combina com Labão que ele casaria então com a irmã mais moça e que a partir de então ele também trabalharia mais 7 anos pela segunda esposa. Então ele casa com as 2 irmãs, com Lia e com Raquel, que era a mulher que ele amava. Ele também tem como concubina as servas dessas 2. E ele vai ter ao todo 12 filhos homens e uma filha mulher. Nós vimos agora, no vídeo anterior, até o 11º filho, que foi José, que é o primeiro filho de Jacó com Raquel. Bom, após esses 14 anos, e agora com o filho da mulher que ele amava, ele decide voltar para a casa dos pais. E ele vai pedir para Labão para voltar. E Labão, a gente vai ver, não quer que ele volte, porque Labão começou a ficar rico com a presença de Jacó. Porque quando uma pessoa é abençoada por Deus, quando uma pessoa anda com Deus, Deus começa a multiplicar muitas coisas na vida daquela pessoa. E quem está à volta dessa pessoa acaba colhendo muitos frutos. Então, é sempre positivo a gente ter no nosso círculo de amigos pessoas de Deus, porque essas pessoas que caminham com Deus, elas vão ter muitas bênçãos derramadas na sua vida, e essas bênçãos derramam na vida de quem está por perto. A gente viu isso acontecendo com Ló, lembram? Agora a gente está vendo essa mesma situação, Jacó sendo muito abençoado, ele era pastor, então todos os rebanhos se multiplicavam de uma forma de que os bichinhos tinham qualidade, que os bichinhos tinham quantidade. Então Labão percebeu isso e ele não queria perder o genro. Então ele vai propor, né, que Jacó fique, mas ele vai enrolar Jacó, muitas vezes mudando o salário. Então ele combinava, não, o teu salário vão ser os bichinhos listrados. E aí quando começavam a nascer bichinhos listrados, então Labão mudava, não, vamos agora mudar o teu salário para que os bichinhos salpicados sejam o teu salário. Então ele tentou enganar muitas vezes.
Jacó. Mas a gente vai ver também que quando uma pessoa ela está vivendo em aliança com Deus, ela não precisa se preocupar, porque Deus protege aquela pessoa, mesmo diante de situações em que há pessoas tentando passá-la para trás. Isso a Bíblia nos mostra. A gente vai ver que quando a gente segue o caminho correto, o caminho de Deus, e Ele nos abençoa, ninguém consegue nos derrubar, porque Deus está com a gente e Ele está sabendo quais são as portas certas que a gente tem que entrar e Ele fecha as portas que a gente não tem que entrar. A gente vai ver isso bem claramente. Vai parecer, a gente lendo aqui, a partir do capítulo 30 de Gênesis, verso 25, que Jacó também estava enganando. Ele vai fazer algumas estratégias com as suas ovelhas para que elas se multiplicassem e ele conseguisse receber o salário combinado. Ele vai fazer estratégias para ter determinado tipo de pelagem, a gente vai ler agora. Mas, na verdade, a gente vai ver depois adiante que isso não foi uma ideia dele. Foram ideias que Deus deu para ele por visão. Então, a gente vai ver que Deus estava todo o tempo acompanhando ele e dizendo para ele como ele deveria agir. E então, vamos começar a leitura. A gente vai conversando durante a leitura sobre algumas lições que Deus quer nos mostrar para serem aplicadas na nossa vida hoje. E vamos lá, é Gênesis, então, capítulo 30, a partir do verso 25. Diz assim: depois do nascimento de José, filho de Raquel, o primeiro filho de Jacó com Raquel, esse será o famoso José do Egito, né? Então, depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão, disse ao seu sogro, né? Deixe-me voltar para a minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu o tenho servido, né? Ele foi um bom empregado. Labão respondeu: fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar, que eu pagarei. Então Jacó disse: o Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito e Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Jacó nos ensinando como pedir aumento. Aqui no verso 29, ele antes de dizer o quanto ele queria, de ele negociar o salário, ele estava dizendo: mas vamos lembrar que eu fui um bom trabalhador, que eu te ajudei muito. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu: não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que vou fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro, será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou. E eu andei estudando essa passagem em alguns teólogos diferentes e eles comentam que era muito comum que os bichinhos fossem brancos ou caramelo e que não fossem salpicados, manchados. Então essa proposta ela era uma proposta interessante para Labão, porque os bichinhos pretos e manchados eles eram bem poucos, eles eram a exceção. Então era um negócio bom para Labão, né? Então Labão concordou, está bem, aceito a sua proposta. E Labão sempre mostrando que era um trapaceiro, né? E vai tentar trapacear.
Mas naquele mesmo dia Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou a seus filhos para cuidarem deles e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. Então ele disse para Jacó: não, com certeza, aceito a tua proposta. Mas nas costas de Jacó, ele pegou aqueles bichinhos manchados, deu para os filhos e disse para os filhos levarem embora aqueles bichinhos a uma distância de 3 dias de viagem. Então, ele estava descumprindo o que ele tinha combinado, tentando prejudicar Jacó, né? Então Jacó, agora que a gente vai ver a estratégia que Jacó vai usar, mas essa estratégia foi dada por Deus, não foi da cabeça dele. Ele não estava passando o tio para trás, ele estava obedecendo uma orientação divina. Ele fez assim: então Jacó pegou galhos verdes de choco, de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo aparecer listras brancas. Então ele passou a faca naquelas plantas e elas ficaram listradas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros, onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-os dos animais de Labão. Então, os bichinhos iam nascendo, manchadinhos ou pretos, e ele ia separando, ele ia fazendo agora, então o seu rebanho vai começando a enriquecer. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles, nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes ficavam para Jacó. E não dá para ter peninha de Labão, porque Labão foi desonesto também em relação a esse pagamento que ele tinha combinado, né, com Jacó. Não, então eu aceito a tua proposta de pegar os bichinhos, mas os bichinhos manchados, e dar para Jacó. E ficar com os demais, que eram a maioria. Mas ele, por trás do combinado, deu os bichinhos para os seus filhos levarem embora de Jacó. Então, ele errou. Bom, desse modo, então, com essa estratégia que Jacó usou, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Agora, capítulo 31, perdão. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo que é do nosso pai, e às custas do nosso pai que ele está ficando rico. Então os filhos de Labão ficaram com inveja, começaram a falar mal de Jacó. Em vez de olharem para tudo que eles tinham, eles ficaram se comparando, começaram a olhar para Jacó, começaram a falar mal, e Jacó ficou sabendo. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes, provavelmente por conta dos filhos, que deviam ter dito: pai, presta atenção, ele está ficando rico. Então o Senhor disse a Jacó, então Deus disse para Jacó: volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes, e eu estarei com você. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Lia para que viessem ao campo, onde ele estava com as suas ovelhas e cabras, provavelmente para ter uma conversa sem que ninguém ouvisse. Quando chegaram, ele disse, então agora Jacó vai conversar com as irmãs Raquel e Lia sobre o seu plano, que proposto por Deus, né? A ideia de voltar foi ideia de Deus, a gente vê aqui, né? Então ele diz assim: tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito, trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes.
Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Então, não importa se as pessoas estão tentando nos prejudicar. Quando Deus nos protege, a gente está protegido. Quando ele dizia, os cabritos com manchas serão o seu salário. Aí as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia, os cabritos listados serão o seu salário. Aí as crias saíam todas listadas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Agora que a gente vai descobrir que aquela estratégia foi divina. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi, aqui estou. Então ele continuou, veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Lembra que a gente conversou que quando aparece o anjo de Deus e ele afirma que ele fez ou deixou de fazer alguma coisa, que é o próprio Deus, é Jesus, novamente aparecendo para Jacó. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela e onde você me fez uma promessa. Lembram quando Jacó deitou e teve um sonho com a escada que ia até o céu? Agora prepare-se, saia dessa terra e volte para a terra onde você nasceu. Isso ele está contando para as irmãs. Então Raquel e Lia responderam, não sobrou nada para herdarmos do nosso pai, ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Vendeu elas a Jacó por 7 anos de trabalho cada uma, lembra? Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos, portanto, faça tudo o que Deus mandou. Então, elas concordaram com a ideia de Jacó. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, o seu pai. Fez com que os seus filhos e suas mulheres montassem os camelos. Ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com o seu trabalho na Mesopotâmia. Mesopotâmia, então, onde ele se encontrava, onde era a casa de Labão. Agora ele vai voltar para Canaã. Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar a lã das ovelhas. E enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Atenção, isso é importante. Ela roubou os deuses da casa de Labão. Por que ela roubou os deuses da casa de Labão? A gente não sabe, a Bíblia não diz. Mas o que ela queria fazer com aqueles deuses? Será que ela ia consultar eles sobre o futuro? Isso vai contra o que Deus quer de nós. Deus quer que a gente confie nele e ele apenas cuide do nosso futuro. Deus é contra adivinhações, a gente já conversou sobre isso. Isso é uma frase grave. Isso é uma frase que separa Raquel das outras 2 matriarcas. Porque a esposa de Abraão, Sara, ela era uma filha de Deus. Ela abraçou a Deus, a aliança com Deus, e ela não tinha outros deuses. Depois dela, a esposa de Isaac, Rebeca, também abraçou a Deus. Ela era filha de Deus. Mas Raquel mostra um paganismo. Ela acreditava em Deus, mas ela estava trazendo junto com ela coisas de outra religião. Isso a gente tem que ter cuidado. Isso é muito comum na Igreja Católica. A Igreja Católica utiliza imagens de santos, de Maria, até de Jesus. A cruz, nas igrejas católicas, ela apresenta a imagem de Jesus crucificado. A cruz, nas igrejas protestantes,
Todas as igrejas protestantes, ela tá vazia. Por quê? Porque Deus não quer que a gente tenha imagens, que a gente tenha ídolos. Isso é bem sério. A gente vai ver isso depois quando a gente estudar os 10 mandamentos. Então ela se destaca aqui, negativamente. E a gente vai ver que isso não vai passar batido. Raquel, que era a mulher amada, ela não será enterrada no mausoléu da família. Quem será enterrada será Lia. Será que isso vai ter alguma relação com isso? Porque no mausoléu da família foram enterrados os patriarcas e as matriarcas, e não foi ela que foi enterrada. Além disso, ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não despertar a ira do nosso Pai. Deus é misericordioso, mas não se brinca com a adoração. O culto é apenas a Deus. E a adivinhação, cartomancia, leitura de mão, mapa astral, astrologia, isso é odiado por Deus, porque isso é uma prova de que eu não confio nele. Eu estou tentando buscar respostas em outros lugares. A gente tem que ter muito cuidado. Prestem atenção no destino que Raquel vai ter a partir de agora. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu, fugindo com tudo o que tinha. Atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão e disse: cuidado, não faça nada a Jacó. Deus protegendo Jacó. Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade, onde ele estava acampado. E Labão e os seus parentes acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó: por que foi que você me enganou levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou fugindo desse jeito sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida com canções acompanhadas de pandeiros e de liras. Você nem me deixou beijar os meus netos e minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a vocês, mas na noite passada o Deus de seu pai me disse assim: cuidado, não faça nada, Jacó. Eu sei que você foi embora porque tinha saudades de casa, mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa? Só um detalhe, ele não ia deixar ele ir embora. Tudo isso que ele está dizendo, que ele teria feito uma festa, que ele teria deixado ele ir, era mentira. Ele era um homem mentiroso. Ele estava preocupado com os deuses da sua casa, com a perda do trabalho da mão de obra de Jacó, com a perda dos lucros que iriam diminuir com a ausência de Jacó, né? Ele não tinha esse amor todo pelas filhas. Ele trapaceou as filhas, independente do que isso causasse no coração delas, né? Quando ele fez aquela troca entre as esposas. Jacó respondeu: eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas à força. Mas se o Senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Jacó amaldiçoando a pessoa que tivesse roubado aquelas imagens. E a gente já viu lá atrás, quando Deus apareceu para Abraão, né? Que é o avô de Jacó. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Quem Abraão abençoasse também seria abençoado. Quem Abraão amaldiçoasse também seria amaldiçoado. E esse é o descendente de Abraão. E ele está amaldiçoando com a morte quem tivesse roubado. Mal ele sabia que era o amor da sua vida. Os nossos parentes são testemunhas. Se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar, disse Jacó a Labão. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens.
Labão entrou na barraca de Jacó, depois na de Lia e depois nas das escravas, porém não encontrou as suas imagens. Então foi para a barraca de Raquel. Aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa sela de camelo e estava sentada em cima da sela. E ela disse ao pai: o senhor não fique zangado comigo por eu não me levantar, mas é que estou menstruada. Foi assim que Labão procurou as suas imagens sem encontrar. Ali estava sentenciada à morte de Raquel. Aí Jacó ficou zangado e disse a Labão: o que foi que eu fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para o senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu em todas as minhas coisas, será que encontrou algum objeto que é seu? Pois põe esse objeto aqui na frente dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós dois está com a razão. Durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos, e eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado de dia ou de noite. A minha vida era assim. De dia o calor me castigava e de noite eu passava frio. E quantas noites eu passei sem dormir? Fiquei 20 anos na sua casa, trabalhei 14 anos para conseguir as 2 filhas e 6 anos para conseguir os seus animais. E ainda por cima o Senhor mudou o meu salário umas 10 vezes. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaque temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite Ele resolveu a questão. Isso é um recado pra gente. A gente não precisa se preocupar. Se a gente está numa empresa e tem um colega de trabalho tentando puxar o nosso tapete, se a gente está trabalhando num local onde existe um zum de que vai haver uma demissão em massa, não importa nada disso. Se a gente fizer as coisas do jeito de Deus, se Deus for com a gente, quem será contra nós? Ele vai nos proteger. Então isso é uma coisa que a gente pode aplicar na nossa vida. A gente não precisa se preocupar. Deus está cuidando da gente. Se tem um rumor de demissão em massa, não tem problema. Porque se eu for demitida, Deus vai me colocar num lugar melhor. Viver assim é viver com paz. Ter fé que Deus vai cuidar da gente, a gente não precisa se vingar de ninguém, a gente não precisa fazer politicagem e puxar tapete de ninguém. Ele vai cuidar de nós. É isso que a gente está aprendendo aqui nessa parte da Bíblia. Isso é aplicável às nossas vidas. E agora, Labão respondeu a Jacó assim: essas filhas são minhas, os netos são meus, esses animais são meus e tudo que você está vendo é meu. Agora, como eu não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos que elas tiveram, estou disposto a fazer um trato com você. Ele não podia, porque Deus disse para ele não tocar em Jacó. Por isso que ele disse que ele não pode fazer nada, porque ele não ia ir contra Deus, né? Vamos fazer aqui um montão de pedras para que lembremos desse trato. Então Jacó pegou uma pedra e a pôs de pé como se fosse um pilar. Depois disse a seus parentes que ajuntassem e amontoassem pedras. Eles fizeram um montão de pedras e depois tomaram uma refeição ali do lado dele. Era um altar. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegar Saduta e Jacó o chamou de Galede. Depois Labão disse: esse montão de pedras servirá para que nós dois lembremos desse trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galede. E também teve o nome de Mispa, porque Labão disse: que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre que Deus está nos vigiando. Deus está sempre vigiando. Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois. O montão de pedras e o pilar são para lembrarmos desse trato. Eu nunca passarei para lá desse pilar para atacá-lo. E você não passará para cá desse montão de pedras e deste pilar para me atacar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor será juiz entre nós.
Então Jacó fez um juramento em nome do Deus a quem Isaque, o seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou os seus parentes para uma refeição. Naquela noite eles comeram e dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou. E depois foi embora, voltando para a sua terra. E nunca mais vamos ouvir falar de Labão. Então, terminamos aqui o capítulo 31. Seguiremos no próximo vídeo, no capítulo 32. Deus abençoe, tudo de bom.